Alexandre Magno conquistou o mundo conhecido em 11 anos, derrotou impérios que existiam há séculos, cruzou desertos, montanhas e rios que nenhum exército havia atravessado antes. Chegou às fronteiras da Índia com um exército que havia marchado mais de 30 mil quilômetros. E em todo esse tempo, nas batalhas, nas vitórias, nas noites antes de morrer, havia um único homem sempre ao seu lado, não general, não conselheiro, não guarda-costas. Um homem que Alexandre chamava de sua outra alma. Quando esse homem morreu, Alexandre parou de ser Alexandre. Deixou de comer, deixou de dormir, mandou executar um médico que não o havia salvado. Ordenou que a juba dos cavalos do exército inteiro fosse cortadas em sinal de luto, um ritual reservado para os reis. E chorou sobre o corpo por um dia sem se mover. O nome desse homem era Hephaestion. E a natureza do que havia entre os dois é uma das questões mais debatidas e mais deliberadamente obscurecidas da história antiga. Fala curioso, eu sou o Lucas e seja muito bem-vindo ao canal Oculta História, então não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os próximos vídeos. Ativa o sininho aí e vamos começar pelo começo, né? Alexandre e Hephaestion se conheceram na infância. Ambos estudaram juntos sobre Aristóteles na escola de Miesa. O filósofo havia sido contratado pelo rei Filipe II para educar o príncipe e um grupo seleto de jovens nobres macedônicos. Hephaestion era filho de um nobre macedônio chamado Amintor. Sobre sua infância, antes de Miesa, os registros dizem quase nada. Era alto, segundo as fontes, fisicamente impressionante, de inteligência considerável, qualidades que Aristóteles teria reconhecido e cultivado. Mas o que os registros mostram com clareza é que a amizade entre Alexandre e Hephaestion não foi algo que cresceu gradualmente ao longo de anos. Foi intensa desde o começo, e foi modelado conscientemente sobre um pretexto que ambos conheciam de memória, porque Aristóteles os havia ensinado a Ilíada de Homero como texto central de sua educação. Aquiles e Patroclo, o guerreiro invencível e seu companheiro inseparável, o homem que havia escolhido uma vida curta e gloriosa e que, quando perdeu Patroclo, perdeu a razão de continuar, que voltou para a batalha não pela glória, não por Grécia, mas pela vingança do único homem que amava. Alexandre se identificava com Aquiles de uma forma que não era metafórica. Era uma obsessão que mudou sua vida inteira, afinal. E Hephaestion era não apenas a analogia externa de que outros faziam. Na visão do próprio Alexandre, tinha de si mesmo e do homem ao seu lado. Aqui é onde a história fica complicada e onde a honestidade intelectual exige que separemos o que sabemos do que é interpretação. A fonte mais direta é um episódio registrado por múltiplos historiadores antigos. Quando Alexandre chegou a Troia no início de sua campanha, fez algo que nenhum general em marcha para a maior conquista da história deveria ter tempo de fazer. Parou, foi ao túmulo de Aquiles, fez oferendas, correu nu ao redor do monumento, um ritual de honra que os gregos praticavam para celebrar seus heróis. E Hephaestion foi ao túmulo de Patroclo e fez o mesmo. Plutarco, um dos principais biógrafos de Alexandre, registrou o episódio e comentou que Alexandre considerava Hephaestion amado por Alexandre, usando uma formulação que em grego antigo carregava conotações românticas inequívocas. Diodoro Sículo, outro historiador antigo, descreve a relação de forma semelhante. Quinto Curcio Rufo escreveu que o afeto de Alexandre por Hephaestion excedia qualquer outro relacionamento em sua vida, mas nenhuma fonte antiga afirma explicitamente uma relação sexual entre os dois. E aqui está o ponto que a maioria das discussões modernas obscurecem uma direção ou outra. O conceito grego de amor, eros, não mapeava diretamente sobre as categorias que usamos hoje. A distinção moderna entre homossexual e heterossexual simplesmente não existia como identidade fixa no mundo grego. O que existia era uma compreensão de que o amor entre homens podia ser profundamente físico, profundamente emocional, ou ambos, e nenhuma dessas possibilidades era inerente, vergonhosa ou surpreendente. Alexandre se casou 3 vezes, teve filhos, teve uma concubina persa chamada Bárbara, que permaneceu com ele por anos, e teve Hephaestion. O que exatamente havia entre os dois nos momentos privados, nenhum historiador testemunhou. Isso a gente não sabe. O que sabemos é que a evidência pública mostra. Hephaestion participou de praticamente todas as campanhas maiores de Alexandre, comandou divisões inteiras em batalhas decisivas, foi responsável por operações logísticas de enorme complexibilidade, construção de pontes, administrações de territórios recém-conquistados, negociações diplomáticas com povos locais. Quando Alexandre reorganizou o exército após a conquista da Pérsia, Hephaestion recebeu o título de Quiliarca, essencialmente o segundo homem do império, equivalente ao que hoje chamaríamos de primeiro-ministro ou vice-rei. Era a posição mais alta abaixo do próprio Alexandre, e havia tensões por causa disso. Crátero, outro general de alto escalão, extremamente popular entre os soldados, era o rival direto de Hephaestion na
hierarquia do exército. Os dois se desentendiam com frequência e, segundo as fontes, chegaram a se enfrentar fisicamente com espadas em pelo menos uma ocasião. Alexandre interveio pessoalmente e sua mensagem para os dois foi reveladora. Disse a Crátero que os soldados o amavam, disse a Hefesto que ele, Alexandre, o amava. A distinção era deliberada e significativa. Crátero tinha o amor do exército, o amor do povo. Hefesto tinha o amor de Alexandre. E Alexandre deixou claro qual dos dois considerava mais valioso. Em outubro de 324 a.C., o exército de Alexandre estava em Ecbatana, na Pérsia, e Hefesto adoeceu. As fontes descrevem febre alta, progressão rápida, deteriorização súbita. Os médicos responsáveis, um homem chamado Glauco, havia saído para assistir a um espetáculo atlético quando as condições de Hefesto se agravou drasticamente, e Hefesto morreu antes que Glauco retornasse. Tinha aproximadamente 35 anos. O que Alexandre fez a seguir permanece 2.300 anos depois, um dos retratos mais crus de luto que a história registrou. Ficou prostrado sobre o corpo por um dia inteiro, recusando qualquer contato, e mandou executar Glauco, o médico, por negligência. As versões variam entre crucificação e enforcamento. Ordenou que a juba de todos os cavalos e mulas do exército fossem cortadas como sinal de luto, e isso era um ritual que os macedônicos reservavam exclusivamente para as mortes dos reis. Mandou que os fogos sagrados nos templos do Império Persa fossem apagados, um ato que os persas associavam com a morte de um grande rei, nunca com a de um general. Enviou mensagem aos oráculos de Amon no Egito, o mesmo oráculo que havia declarado Alexandre filho de um deus. Pediu permissão para cultuar Hefesto como herói divino. Começou a planejar um funeral de proporções que não tinha precedentes nem mesmo para reis. As estimativas de custo que os historiadores registraram são tão absurdas que alguns estudiosos acreditam que foram exageradas, mas mesmo as estimativas conservadoras sugerem um monumento que consumiria recursos equivalentes ao orçamento anual de uma cidade grande. Então, poucos meses depois da morte de Hefesto, Alexandre Magno também morreu. Em junho de 323 a.C., em Babilônia, após uma febre que durou 12 dias. Tinha 32 anos. Os historiadores debatem até hoje se a morte de Hefesto acelerou o fim de Alexandre, se o luto destruiu algo essencial em sua constituição psicológica e física. Não temos como provar, mas sabemos que Alexandre, que havia sobrevivido a décadas de campanhas militares, a ferimentos que deveriam ter sido fatais, a condições que mataram outros homens ao seu redor, morreu meses depois de perder o único homem que havia chamado de sua outra alma. A questão que a história faz sobre Alexandre e Hefesto eram amantes ou apenas amigos profundamente próximos é, em certo sentido, a pergunta errada, porque ela impõe sobre dois homens do século IV a.C. categorias que não existiam no mundo deles. A pergunta mais honesta é essa: o que havia entre Alexandre e Hefesto era de uma natureza que Alexandre considerava mais importante do que qualquer outra relação em sua vida? E a resposta, baseada em tudo que as fontes mostram, é sim. Alexandre se casou por política, amou Hefesto por escolha, construiu um império para ser lembrado eternamente. E quando a única pessoa que ele chamava de sua outra alma morreu, o homem que havia conquistado o mundo não soube o que fazer com o mundo que havia conquistado. O luto de Alexandre por Hefesto não foi a reação de um homem que perdeu um general ou um amigo próximo. Foi a reação de um homem que perdeu a parte de si mesmo que dava sentido a tudo que o resto representava. E talvez seja essa coisa mais humana que a história de Alexandre o Grande contém, não as batalhas, não a conquista, não os impérios que construiu e destruiu, mas o fato de que o homem mais poderoso do mundo tinha uma única vulnerabilidade real, e essa vulnerabilidade tinha um nome, e tinha o nome de Hefesto. E aí, o que você acha de toda essa história? Eram amantes, não eram? E aí, me conta aí nos comentários, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima.